E aí, tudo certo? Bom, se você não me conhece ainda, muito prazer, eu sou o Fred, sou sócio e fundador aqui do Economia do Dia, sou analista CNPI, sou líder de um time de análise numa corretora e estou aqui para te mostrar como você pode se tornar analista CNPI também. Se você é novo no canal, já deixa o seu like, se inscreve para receber mais conteúdos sobre análise de investimentos na prática, sobre certificações e se você já conhece, já acompanha aqui o nosso conteúdo, pô, já senta o dedo no like. Se você é novo e está com uma certa insegurança, assiste até o final que eu tenho certeza que vai ter bastante conteúdo relevante e aí você vai ser obrigado a deixar o like, ok? Então vamos que vamos, a gente vai falar sobre a trilha para se tornar um analista CNPI, tá? Não é uma trilha simples, fácil, moleza não, mas é uma trilha que é razoável e você aprende bastante coisa no processo, no caminho, beleza? Bom, então nesse vídeo eu vou mostrar todos os detalhes, eu vou falar desde como você pode se preparar para a prova até, por exemplo, né, o que faz um analista CNPI, quanto ganha, enfim, então tudo isso você vai ver aqui ao longo desse vídeo, beleza? Então vamos lá, produção, joga aí na tela 5, a gente está aqui no estúdio, né, então vamos contar com a ajuda da produção, vai jogar na tela 5, vai jogar na tela 7, vai fazer um bando de brincadeira aqui no nosso vídeo, beleza? Só que a tela 5 ficou meio pequena, né, produção? Joga na tela 7 aí, eu que dei mole, devia ter jogado na tela 7 primeiro, mas vamos lá. Falando sobre a Economia do Dia, galera, para quem não conhece, está chegando aqui agora, o Economia do Dia é uma plataforma de educação financeira que é 100% voltada para capacitação profissional e mais especificamente no mercado financeiro, tá? Então, como é que surgiu a Economia do Dia, né? Eu estudei economia, aprendi muito pouco na faculdade e aprendi pra caramba na prática, né? Atuando desde os 19 anos no mercado financeiro, né? Então, eu resolvi criar o Economia do Dia lá atrás, em 2019, para tornar esse conhecimento público, né? Então a gente criou uma plataforma de simulado que tem simulados gratuitos para diversas certificações, inclusive para o CNPI. A gente tem mais de 2.000 questões de prova só do CNPI. Eu acredito que hoje o nosso simulado é o melhor simulado preparatório para o CNPI, e tenho muito orgulho disso. Inclusive, a gente é a escola que mais contribuiu para a formação de analistas CNPI no Brasil, né? Então, eu tenho muito orgulho dessa história aqui no CNPI, no Economia do Dia, né? Como eu falei, eu sou analista também. E o Economia do Dia lá atrás eu não era analista, na época que eu criei o Economia do Dia, né? A minha intenção era só ajudar o pessoal a conhecer mais sobre as certificações, sobre os caminhos do mercado financeiro. Então, eu acredito muito que há uma desconexão entre as grandes instituições de ensino e a prática, tá? Isso me fez criar o Economia do Dia para tentar mostrar um pouco ali do que é a vivência, né, no mercado financeiro. Enfim, eu acho que há uma carência de profissionais qualificados, eu acho que tem uma certa dificuldade de direcionamento de carreira. Lá atrás ninguém me mostrou esse lance das certificações, né? Eu tive que ver um pouco na prática. Eu tirei a certificação muito cedo, com 19 anos, CPA 20, CEA, né, que são outras certificações mais segmento comercial, e pude me destacar rápido por conta disso, né? Uma coisa que a galera que estava na faculdade, na UFRJ, não sabia, por exemplo, né? E aí eu comecei a dar aula disso na faculdade, ajudei a fundar a Liga Financeira, né? Então, isso aí foi me fazendo ganhar casca, né? E depois eu criei a Economia do Dia, depois já de um tempo de dar aula na faculdade e tal, e a gente começou a fazer tudo no online, no digital, com essa plataforma de simulados, que é uma plataforma super legal. Você tem o gabarito comentado das questões, o relatório de desempenho, né? Isso a gente disponibiliza para assinantes. São muitas questões ali que não se repetem, né? Tem uma certa inteligência ali para você esgotar o banco de questões, tem integração com SoundCloud para você escutar o áudio, enfim. Então, nosso simulado é bem completo, o link está na descrição desse vídeo. Enfim, como você sabe, você vai poder se preparar aqui com todas as nossas ferramentas na Economia do Dia, como eu comentei. Produção, joga aí na tela 1 de novo, por favor. Tem uma coisa aqui que é muito importante de falar, que é o seguinte, né? Eu gosto muito de fazer isso aqui, cara. Eu acho que tem certas coisas na vida que faz muito sentido você fazer por prazer. E no Economia do Dia, para mim, é isso. Eu gosto muito de ensinar, eu gosto muito de. Eu aprendo muito fazendo isso, estando aqui, né? Então, eu acho que isso para mim também é um hobby, é uma coisa super legal, além do meu trabalho no mercado financeiro, né? E eu fico muito feliz de ter contribuído com uma galera aí nos simulados, né? Enfim. A gente vai falar sobre a jornada para se tornar analista CNPI, e eu estou falando isso porque é importante, né, que você entenda também, cara, que muita gente já passou por isso aqui no Economia do Dia. Então a gente tem uma certa base ali de dados, né, uma certa dinâmica de entendimento desse mercado e conhecimento do passo a passo para você conseguir
ser bem-sucedido, ser aprovado nas provas, né, e disputar vagas, enfim, ter o conhecimento prático, beleza? Produção, volta aí na tela 7, que eu vou falar só um pouquinho, né, sobre quem sou eu para falar isso, né, para prometer. Então, eu sou, como eu falei, né, eu sou fundador da Economia do Dia, sou líder de um time de análise na corretora, Warren, né, que é uma das principais corretoras do Brasil. Enfim, a empresa que é uma startup que atua no modelo fee-based, né, que adquiriu outras empresas como a Vitra, como a Renascença, que é uma corretora super antiga, institucional, né, é muito forte na parte de título público, enfim. Então, essas são algumas das contribuições que eu já dei para a mídia ou diversos outros canais, isso é relativamente frequente na função de análise de investimentos. Eu lidero um time de analistas hoje numa corretora, além de tocar aqui o Economia do Dia, como eu falei, é o meu braço de educação, né, onde eu tento contribuir aí para formação de profissionais no mercado, né. E eu tenho todo o interesse nesse sentido, porque sou sócio da Warren também, a corretora, sou sócio da Economia do Dia, foi eu que fundei, né, e acho que uma coisa acaba complementando a outra, então, a gente sempre precisa de bons profissionais, então já teve indicações que partiram daqui, enfim, então, eu acho que é bem legal essa dinâmica. Produção, joga aí na tela 1 de novo. Porque, eu quero passar um recado aí para você que está assistindo esse vídeo, né. Você que está assistindo esse vídeo, eu imagino que você esteja buscando, uma oportunidade no segmento de análise de investimentos, né. Então joga na tela 7 de novo aí, produção. Esse aqui é você. Esse aqui é você hoje. Você está olhando para esse tá vendo esse vídeo aqui, tá olhando para essa oportunidade, você está se perguntando qual que é o tamanho de mercado. E eu digo que é um tamanho de mercado relativamente grande, principalmente considerando o número de profissionais qualificados que a gente tem hoje para disputar vagas nesse mercado. Então, o cargo de analista de investimentos é um cargo que paga bem, que tem bastante vaga, porque o mercado financeiro está crescendo, né, e tem um déficit de profissionais, então você pode sim se dar bem nesse mercado, tá? É uma oportunidade que eu considero bastante interessante e eu diria que hoje, né, esse é um caminho muito legal no mercado financeiro, porque quando a gente olha, para trás, né, olhando um pouco para trás nos últimos 5, 10 anos, a profissão de assessor, de consultor de investimentos cresceu muito, mas o número de analistas permaneceu relativamente estável, né, cresceu muito pouco. Então, cada vez mais a gente tem oportunidade nesse segmento. E quais são essas oportunidades, né, e quanto pagam essas oportunidades? Eu diria que elas pagam pelo menos 5 dígitos por mês na média, tá. E não sou eu que estou falando isso, você tem pesquisas, falando isso, da Infomoney, você tem pesquisas da Robert Half falando isso, né, que são fontes importantes, né. Então quem está afim de 5 dígitos por mês para trabalhar com análise de investimentos, né, se você se interessa por trabalhar analisando ativos, saiba que você tem pelo menos 4 oportunidades muito interessantes, tá. A primeira dessas oportunidades é trabalhar em bancos e corretoras. Então essa é a primeira das oportunidades. A segunda oportunidade é nas consultorias de investimentos, tá. A terceira oportunidade é trabalhar nas casas de análise independente. Produção, pode sumir minha imagem, por favor, acho que é a tela 8 aí. E a quarta oportunidade é trabalhar como autônomo, né. E o que que é autônomo nesse sentido? É você basicamente ter o seu canal de investimentos, por exemplo, falar disso no YouTube, ter a tua sala ao vivo, né, se você quer ser, trabalhar com day trade, swing trade, enfim, copy trade. Então, basicamente, né, essas são algumas das oportunidades. E o autônomo também pode ser um consultor independente, né, e atuar por conta própria, cobrar para montar carteira de cliente, fazer planejamento financeiro, beleza? Então você tem essas 4 vertentes, a primeira delas, bancos e corretoras, né, você tem oportunidade na parte de análise de ações, na parte técnica quanto fundamentalista, na parte de análise de fundos imobiliários também, por exemplo. Nas consultorias de investimentos, você vai atuar como consultor, montando a carteira de clientes, na parte de planejamento patrimonial e financeiro. Nas casas de análise, que estão crescendo muito, né, então você tem a oportunidade também de trabalhar em research independente. E como autônomo, você pode abrir sua própria research independente, você pode abrir sua própria consultoria, enfim. Você pode vender suas recomendações de investimentos, um plano de assinatura, você pode falar sobre investimentos nas suas redes sociais. Então, essas são as oportunidades disponíveis hoje para quem quer trabalhar com análise e recomendações de investimentos, beleza? Produção, joga na tela 1 de novo aí, por favor. Porque eu quero saber de você, né, você acredita que se encaixaria em uma dessas oportunidades, né? Porque repara que você tem oportunidades distintas, né, você pode atuar tanto ali lidando diretamente com clientes, como também pode atuar, mais na parte de análise ali, enfim, e montando estratégias, né, que vão ser direcionadas para determinados clientes. Você pode conquistar esses próprios clientes por conta própria, você pode trabalhar numa empresa, numa instituição já consagrada, né, enfim, num grande banco, numa grande corretora, beleza? Então, dito isso, né, como é que eu,
como é que foi a minha trajetória, a minha história. Eu vou contar um pouco disso, produção. Joga na tela 8 aí, por favor. Eu comecei minha trajetória no mercado financeiro em 2013, né. E aí foi quando eu fiz o meu primeiro estágio, com as certificações CPA 20 e CEA, tirei essas certificações, pude me destacar, né, fui para a mesa de operações, tive uma experiência legal em corretora, trabalhei em fundo de investimentos também. Em 2017, eu me formei como economista, fui efetivado na empresa que eu trabalhava, que era a Reuters, uma multinacional, né, na parte de dados, análise de investimentos e produtos financeiros. Atendia grandes clientes ali, na parte de extração, manipulação de dados, né, uma espécie de consultoria de dados para clientes como Banco Central, Petrobras, Vale, grandes fundos de investimento, bancos, etc. 2018, eu fiz o primeiro nível do CFA, já estava com uma remuneração ali acima de 10 mil, mas repara que foram 5 anos, né, até atingir uma remuneração de 5 dígitos por mês. Então, também não penso que é uma tarefa tão rápida assim, porque no meu caso também não foi. Eu fiquei 5 anos para tirar mais de 5 dígitos por mês, contando salário fixo e remuneração variável, tá? E aí fez o primeiro nível de CFA, e aí depois já estava como manager Latam na S&P, e fundei o ED em 2019, e aí depois na parte final já no final de 2021, né, eu fui para a Warren, em 2022 virei líder de análise, e aí já estava com a certificação CNPI, já tinha mais experiência, network, soft skills. Então, o ponto é o seguinte, né, repara como a minha trajetória no mercado financeiro até ganhar 5 dígitos foi uma trajetória razoavelmente rápida, porque, pô, corri atrás, fiz as certificações, estava lá desde o início e tal, e mesmo assim foram 5 anos. Então não pensa que, vou sair de cara ganhando 5 dígitos por mês. Não, não é assim. Você tem um certo tempo, né, para chegar lá, e depende muito de onde você vai entrar e como vai ser a sua remuneração variável, beleza? Produção, volta aí na tela 1, chega de falar de mim. Agora eu vou falar sobre o caminho do profissional de 5 dígitos, tá? Que atua com análise e recomendações de investimentos. Então, produção, joga na tela 7 aí, por favor, que a gente vai ver. Então, quanto ganha um analista júnior? O analista júnior começa ganhando uns 4 a 6 mil reais, mais ou menos, né, de salário fixo, tá? O analista pleno chega a ganhar 6 a 9 mil reais de salário fixo, enquanto o analista sênior ganha em torno de 9 a 13 mil reais de salário fixo. Um analista que é um especialista, né, um líder de análise, etc., ou até mesmo um sócio de uma empresa que tenha uma estrutura relevante, né, que tenha bastante dinheiro sob gestão, enfim, isso aí vai ganhar mais de 10 mil, vai ganhar mais de 20 mil só de salário fixo, sem contar o variável. Então, quando a gente pega as médias das pesquisas, né, você tem uma remuneração, em geral, que é muito alta, mas depende muito de onde você está enquadrado dentro desses perfis, tá? Então, o que eu costumo ver é um cargo inicial de analista pagando entre 4 e 6 mil reais, tá? E aí você tem a remuneração variável por fora, que depende de instituição, de empresa para empresa, ok? Bom, agora falando sobre a certificação CNPI, ela é obrigatória. Para quê? Para você desempenhar essas funções de análise de investimentos. Então, é uma exigência regulatória. Você tem a instrução CVM 598, que dispõe sobre essa questão do CNPI, né? Então, essa certificação e o credenciamento são exigências legais. E você, para cumprir essa função de analista aqui no Brasil, deveria ter certificação CNPI. Sabe que na prática, né? Tem algumas pessoas que colocam lá uma letrinha miúda, não é recomendação de investimento, que é uma grande baboseira, né? O cara está falando abertamente sobre ação, sobre algum tipo de investimento, e aí coloca essas letrinhas miúdas, né? Mas enfim, se você não quiser ter nenhum tipo de problema de compliance com a CVM, né? E quiser fazer do jeito certo, você precisa se credenciar como analista CNPI, tá? Então é uma obrigatoriedade regulatória. E no Economia do Dia, a gente formou mais de 150 analistas, mais de 10% total de analistas do Brasil, são 1.583 analistas no Brasil no momento que eu estou gravando esse vídeo, né? Isso muda ali na lista da APMEC, você pode jogar aí no Google, lista APMEC analistas, que você vai ver o número de lista analista CNPI, você vai ver o número de analistas, mas não foge muito disso e não fugiu muito disso ao longo dos últimos anos. A gente contribuiu até para aumentar um pouco essa lista aí nos últimos 2 anos, com material preparatório, etc. A gente foi a primeira empresa a disponibilizar simulados gratuitos preparatórios e somos o curso que mais aprova profissionais CNPI aqui no Brasil, beleza? Sobre a prova, né? Como você faz para se tornar analista CNPI, né? Você tem que passar em 2 ou em 3 provas, tá? A quem se destina essas provas? Primeiro, analistas de investimentos, profissionais que queiram trabalhar com finanças corporativas em relações com investidores, profissionais que queiram trabalhar com consultorias de investimentos, como eu comentei antes, né? E
eventualmente quem quer trabalhar de forma autônoma também está enquadrado aqui, tá. Quando a gente olha, hoje para a estrutura da prova, né, você tem, sempre 60 questões de prova, tá, são 3 provas. É, 1 hora e 50 de duração e 40 questões para você passar. Então você precisa acertar pelo menos 40 para passar. Como eu disse, são 3 provas, né, então a primeira prova é de conteúdo brasileiro e ela funciona como pré-requisito. Então essa você tem que fazer de qualquer jeito e precisa passar para você fazer as outras, né. Aí você pode optar por fazer a prova de conteúdo técnico, que é a prova do analista técnico, analista gráfico, ou a prova de conteúdo fundamentalista, que é o CG1, né, a prova de conteúdo técnico é o CT1, tá. E aí você pode fazer igual a mim também, que fiz as 3 provas, e aí você vira analista CNPI pleno, tá bom? Então, de qualquer jeito precisa fazer o conteúdo brasileiro e você pode optar se quer fazer 2 das 3 provas ou fazer as 3 e se tornar analista pleno, tá? E aí tem um disclaimer importante, que apesar das provas elas serem muito parecidas na sua estrutura, a prova de conteúdo global, de fundamentalista, tem uma particularidade que é o seguinte, eh, ela é dividida em 2 módulos, de 30 questões cada. Então, na primeira etapa, você tem análise fundamentalista, valuation, finanças corporativas, e na segunda etapa você tem contabilidade. E você precisa pelo menos acertar 50% de cada. Então, não basta acertar as 40 questões da prova, você precisa acertar também 15 questões de cada módulo, pelo menos, tá? Então, acertou as 30 questões do módulo 2 e acertou só 10 do módulo 1, tá reprovado, tá? Então, é importante deixar isso claro, fazer esse disclaimer aqui. Entre os níveis de dificuldade das provas, a prova de conteúdo fundamentalista costuma ser a prova que o pessoal fala que é mais difícil, né, isso é baseado em feedback de, centenas de alunos, tá. Eh, no entanto, não dá para menosprezar aqui nenhuma das provas é fácil. Eu diria que a prova de conteúdo brasileiro é parecida com a prova do CEA, em termos de nível de dificuldade, tá. A prova de conteúdo técnico, para quem já atua com análise técnica, é trader, etcétera, pode ser que seja relativamente mais fácil, mais tranquila. Mas ainda assim também não dá para menosprezar. E uma grande, questão que precisa ser levantada é a dificuldade de compreender o enunciado das questões. Então a PMEC ela atua com uma linguagem coloquial, né, uma linguagem bem rebuscada, e é muito difícil você compreender o enunciado, às vezes mais isso pesa mais do que o próprio conteúdo em si, tá. Eh, um outro ponto relevante é que não necessariamente você precisa seguir a ordem de fazer primeiro o conteúdo brasileiro, depois o técnico, depois o fundamentalista. Você pode escolher essa ordem, tá. A única coisa que a PMEC obriga é que você faça uma prova, pelo menos, no intervalo de 1 ano depois da outra. Então você passa na primeira, você tem 1 ano para fazer a segunda, senão você tem que fazer de novo, tá. Então, 1 ano é mais do que suficiente para você estudar tudo ali e passar na prova. A gente, no nosso curso completo, a gente, tem um cronograma para você fazer todas essas 3 provas em 3 meses, tá. Então é totalmente possível, né, tendo uma metodologia adequada, 1 ano é mais do que suficiente para você passar de uma prova e depois passar na outra, tá. Bom, dito isso, eu vou falar um pouquinho sobre o conteúdo dessas avaliações. Primeiro, sobre a prova de conteúdo brasileiro, você tem ali, uma divisão modular, né, onde os maiores pesos eles estão nos 2 primeiros módulos, que tem mais de 50% da prova. Então, o módulo de Sistema Financeiro Nacional, onde você tem ali as características, do mercado de previdência, do mercado de seguros, do mercado de moeda e de crédito. Enfim, é importante entender a atuação de órgãos normativos, de órgãos executores, fiscalizadores, como por exemplo, do CMN, o Banco Central, a CVM, né, entender, autarquias públicas, entender como funcionam os bancos públicos, a diferença de atuação de um banco para uma corretora, e uma série de outros aspectos inerentes ao sistema financeiro nacional, tá. Então esse é um módulo bastante pesado na prova, são 14 questões. Mercado de capitais é o maior módulo dessa primeira parte do conteúdo brasileiro. Aqui você estuda todas as características, operacionais e qualitativas de produtos financeiros, né, e o funcionamento do mercado de capitais, bem como algum tipo de modelagem financeira, mas muito básico ainda, tá. Eh, você tem ali a parte de renda fixa, que são questões envolvendo cálculo de títulos de renda fixa. Mercado de derivativos, onde você não vai ter questão de cálculo, você vai ter questão, de conhecimento e diferenças entre produtos derivativos e como eles são usados. A parte de conceitos econômicos, você vai ter ali, toda a parte de política monetária, política fiscal, política cambial, inflação, taxa de juros, PIB, enfim. Então é uma parte de economia básica, né, uma introdução à economia. Ética e relacionamento é basicamente a instrução CVM 598, que dispõe sobre a atividade de análise de valores imobiliários.
Governança corporativa são 2 questões de prova, né, então você tem ali, algo relacionado aos índices de governança corporativa, estrutura de conselho, etcétera. E por último, a parte de, sustentabilidade, ASG, que também são 2 questões, são 3 questões de prova, perdão, que também tem um peso ali importante para na hora de você olhar para esse conteúdo, tem alguns índices também de, ASG que são relevantes aí, no nosso na nossa jornada de aprendizado, tá. Mas, a grosso modo, os módulos um, 2 e o módulo de ética, né, que é o módulo 6, são módulos extremamente importantes, tá. E se você estiver bem neles, provavelmente você vai passar na prova de conteúdo brasileiro, né. No nosso site, no Economia do Dia, você tem tanto simulados modulares como simulado completo para você fazer. Então você pode, o que eu recomendo é que você vá estudando módulo a módulo e vai fazendo os simulados, né, para ir evoluindo. E aí quando você estiver bem no módulo, acertando, 80% ou mais, você passa e vai para o módulo seguinte, né, e assim por diante, até você, fazer todos os módulos, completar todos os módulos, beleza? E depois dá para fazer o simulado completo, que aí você está, de certa forma, testando seus conhecimentos ali como se você estivesse na hora da prova, tá. Tem até, cronômetro, né, todos os recursos do nosso simulado, beleza? Então essa é a primeira prova. Vamos para a segunda prova, que é a prova de conteúdo técnico. Então aqui a gente tem, eh módulos, né, que são focados principalmente ali na parte de fundamentos da análise técnica, figuras gráficas, padrões de candles e indicadores, que também são indicadores, por exemplo, de tendência, indicadores de volume, né. Então, esses módulos são os mais pesados. O módulo um, fundamentos de análise técnica, que é basicamente, é a teoria dos gráficos, né, e aqui a bibliografia utilizada é a bibliografia do Flávio Lemos, então é uma parte bem introdutória, né, então essa primeira etapa é bem simples, né, de você ir bem nesse primeiro módulo. É a teoria de Dow, que é basicamente o conceito da teoria por trás da teoria. Conceito de tendência, onde você tem 5 questões de prova. Figuras gráficas, esse é o módulo mais difícil, mais pesado, onde você vai ter que, literalmente decorar diversas figuras, né, tem até pouca aplicação prática na minha visão. Ondas de Elliott, são 3 questões de prova, relativamente simples, tranquilo também, pouco conteúdo. Padrões de Kendall, também tem muito decoreba, então a gente mostra diversos padrões de Kendall que podem ser cobrados na avaliação. Indicadores, e aí você aprende sobre médias móveis, RSI e por aí vai, tá. Então para quem já tem o domínio da análise técnica aí, provavelmente já conhece muito desses indicadores, vai tirar de letra. Gerenciamento de risco e estratégias operacionais são menos questões de provas ali, os últimos módulos, tá. Você vê que o grosso aqui está em indicadores, figuras gráficas, padrões de candles e fundamentos da análise técnica. Então, muito decoreba de estruturas gráficas, vai ter bastante questão de gráfico na hora da prova, né. Tem que tomar cuidado com pegadinha da PMEC, tem muita pegadinha na prova de conteúdo técnico, tá. E tem uma parte ali, essa primeira etapa bem teórica, né, é praticamente dada, então é importante ir bem nessa primeira etapa da avaliação, ok? Também temos simulados modulares e simulado completo no site da Economia do Dia. Bom, aí faltou falar do último módulo, que é o módulo de Trading Systems, né, eu já ia, passar aqui direto para a parte de conteúdo global, sem falar do último módulo, e também um módulo pequeno, são só 3 questões de prova. É importante ressaltar, pessoal, que a PMEC não divulga a distribuição de questões de prova, tá. Isso é algo que eu estou fazendo aqui, que a gente divulga no Economia do Dia, também com base na experiência de centenas de alunos, né, e que a PMEC não divulga, tá. Então você não vai encontrar isso no site da PMEC, beleza? Bom, eh como é que funciona a prova do CG1? Como eu falei, né, você tem metade da prova de análise fundamentalista, valuation, finanças corporativas e metade da prova de contabilidade. Então a primeira etapa é modelos de avaliação de ações, são 7 questões de prova, que é basicamente modelo de dividendos, né, você tem aí alguma teoria sobre o modelo de fluxo de caixa descontado, né, e por aí vai. Eh Você tem a parte de análise de operações das empresas, então aqui entra múltiplo, entra margem, análise setorial, basicamente comparação, entre empresas, também tem alguma coisa ou outra de múltiplos aqui, né, estrutura de mercado. Fundamentos de finanças corporativas, então aqui entra, TIR, VPL, né, estrutura de capital, então esse tipo de conteúdo. Decisões de financiamento de longo prazo e de curto prazo, tá, são 2 questões falando sobre longo prazo, né, a gente vai falar sobre instrumentos de dívida de longo prazo, e financiamento a curto prazo é decisões de float, do que fazer com caixa, etc. São 3 questões de prova. Estrutura de capital e política de dividendos, então quando, faz sentido a empresa pagar dividendo, quando faz sentido recomprar a ação, estrutura de capital, custo médio ponderado de capital, então isso entra aqui, nesse módulo, são 2 questões de prova. A gente ainda tem ainda a parte de fusões e aquisições e finanças corporativas internacionais, também 2 questões de prova cada. Então se a gente for olhar aqui,
Os primeiros 2 módulos também são bastante pesados, e a gente tem ali a parte de finanças corporativas que também, tem um peso relevante, nessa primeira etapa aqui de finanças corporativas e análise de investimentos e valuation, tá. Agora na segunda etapa a gente vai falar só sobre contabilidade, então demonstrações contábeis, aqui é a parte básica das demonstrações contábeis, são 6 questões, bem decoreba sobre os CPCs, comitês de pronunciamento contábil, tá. Então tem dezenas de CPCs, né, que caem na prova do CNPI, a gente fez um resumo de todos eles no nosso programa completo. Elaboração de relatórios, ou seja, estrutura de um relatório financeiro, tá, então isso também, cai na prova de contabilidade. Estrutura conceitual básica também é um pouco mais do mesmo, né, esses 2 módulos são bem complementares, são bem parecidos. Demonstrações de fluxo de caixa, então você tem que conseguir, né, responder questões, de cálculo de fluxo de caixa de empresas. Ativos, passivos e patrimônio líquido, então as grandes contas ali do balanço patrimonial de uma empresa. Conversão das demonstrações contábeis de moeda estrangeira, né, então tem empresas que, por exemplo, tem a sua receita em dólar, como é que ela faz para converter esse balanço? A gente estuda isso nesse módulo. Relatórios contábeis e análise das demonstrações contábeis e, por último, a gente tem aqui a parte de instrumentos analíticos para estimar retorno e questões ASG novamente, aqui a gente tem uma repetição desse tópico, bem parecido com o que a gente viu na prova de conteúdo, brasileiro. Então repara que o conteúdo global que tem mais conteúdo, né, são 18 módulos, você tem a prova dividida em 2, então não é simples fazer essa avaliação aqui de conteúdo global, o nosso CG1, tá. E no Economia do Dia a gente tem questões que realmente representam a realidade da prova, de todos esses assuntos aqui, são, como eu falei, dezenas de CPCs, tudo detalhado e resumido no nosso programa completo preparatório para o CNPI, beleza? Produção, volta na tela 1 aí, por favor. Que chegou a hora da gente falar, eu falei sobre a prova, né, eu falei sobre os conteúdos, né, e agora chegou a hora de falar sobre como é o trabalho de um analista CNPI, né. Então, mostrei como é que você faz para passar na prova, mas chegou a hora de dizer um pouquinho da rotina do dia a dia de trabalho. Então joga na tela 8 aí, produção, pode me tirar de cena, que a galera montou uma arte aqui que olha o tamanho da minha cabeça, bicho. Eh, eu tô quase saindo ali do pescoço do camarada de terno. E eu nem trabalho de terno, tá, pô, trabalhar de terno é sacanagem, é maior calor, eu pelo menos moro no Rio de Janeiro, né, pode ser que um dia mude aí, vá pra São Paulo, já morei em São Paulo também, vira e mexe tô em São Paulo aí de vez em quando, fica nessa, mas de qualquer forma, pô, trabalhar de terno, tô fora. Mas vamos embora. Pessoal, eu já falei um pouquinho, do que eu faço, né, mas isso aqui são alguns dos artigos, por exemplo, que eu escrevo, enfim, relatórios, né, que você pode conferir inclusive ali nos sites da Warren. E muito também do que eu faço no dia a dia é leitura e acompanhamento de mercado. Isso aí é um pouco da minha caixa de entrada, você repara que eu recebo mais de 400 alertas desses de notícia por dia, tá. Fatos relevantes de empresas, outros relatórios de analistas, enfim, tudo que está acontecendo no mercado. E uma parte do trabalho também é gravar conteúdos, né, participar de reportagens, né, enfim, e fazer modelagem financeira, é claro, né. Então fazer modelagem financeira é uma parte do trabalho do analista, não é só isso, mas você tem uma parte do trabalho que é sim fazer modelagem financeira, né, olhar para o balanço das empresas, isso é extremamente importante aí no trabalho de um analista, principalmente um analista fundamentalista. O analista técnico vai passar o tempo analisando o gráfico, né, enfim. Então essa é a principal diferença, né. Isso e muita gente acha que: "Ah, não, eu vou ser analista de investimentos, então, pô", e foca muito nessa questão de modelagem financeira, que é extremamente importante, mas é uma das etapas do processo de análise, né. Então, muito analista, às vezes, fica cego com o modelo, acha que ele está certo, o mercado todo está errado. Isso inclusive, eh, eu já vi analistas experientes, né, vividos, né, e com tempo de mercado fazendo isso, assim, eu tento sempre olhar, o quão errado eu posso estar, né, e trabalhar com o conceito de margem de segurança, né, eu gosto de agir dessa forma. Mas bom, vamos falar agora sobre como a gente pode ajudar aqui no Economia do Dia. Joga na tela 7 aí, produção, por favor. É. Como a gente pode ajudar aqui no Economia do Dia, né? A gente tem o nosso preparatório completo para o CNPI, né? É um programa que conta com mais de 300 videoaulas, você tem o gabarito comentado de mais de 2.000 questões de prova, relatório de desempenho de todos os simulados realizados, suporte e acompanhamento no grupo de WhatsApp, então a gente tem um grupo de dúvidas no WhatsApp, eu participo, a equipe toda do Economia do Dia participa, a gente tira as dúvidas por lá da galera que está se preparando. Inclusive aqui, eu vou mostrar para vocês na sequência alguns feedbacks do grupo de WhatsApp, né. Então vocês vão ver aqui agora alguns prints da galera do grupo de WhatsApp que vem passando na prova. Então vocês vão ver, né, a energia e a vibe do grupo. Solta aí, produção.
E aí tem feedback de tudo quanto é jeito, né? Desde o Rodolfo, que foi aprovado com 41 questões ali no limite, o outro foi aprovado com 42 acertos, falou que é melhor escapar fedendo do que morrer cheiroso, essa foi muito boa, né? E a realidade é que passar com 41, 42 questões ou passar com 50, 55, dá no mesmo, né? Lógico que quanto maior a margem de segurança, mais tranquilo na hora de fazer a prova, né? O Pedro, que foi aprovado no conteúdo brasileiro com 77%, depois foi aprovado também na prova de conteúdo fundamentalista, uma galera aqui sendo aprovada no conteúdo técnico com um percentual de aprovação bastante satisfatório, aqui um com 87%, o outro passou com 54 acertos, ou seja, 90% de aproveitamento. Galera falando que o curso ajudou bastante na preparação. O Eric foi aprovado na prova do CG1 também. Mais gente aprovada na prova do CG1. Outro aprovado no CNPIT com 53 acertos, 88%. Enfim, o bom do grupo de WhatsApp é que a galera compartilha também a experiência da prova, né? Isso nos ajuda a formular as questões, nos ajuda a melhorar o nosso simulado, nos ajuda a entender o que está sendo cobrado mais pela PMEC, enfim. E também ajuda a galera que está indo fazer a prova com a percepção e a experiência de quem acabou de fazer e conferir o resultado. Todo mundo aí tirando mais de 80% na prova de conteúdo técnico, olha só que beleza. O Thiago Rabelo até mandou aqui o print de credenciamento na PMEC. A galera mandando parabéns aí, top, mãozinha pra cima, enfim, foguetinho. Então esse é o ritmo aqui do nosso grupo do WhatsApp. Olha só, ainda tem o Inácio aqui. O Inácio é um case bem interessante porque ele era professor de física. O cara não tinha nada a ver com o mercado financeiro. Foi lá, passou no CB, passou no CT e em breve deve passar no CG1 também. Então, pessoal, o que eu queria mostrar aqui para vocês é que é totalmente possível de ser aprovado. Mesmo que você não tenha experiência nenhuma com o mercado financeiro, mesmo que você nunca tenha tirado nenhuma certificação. A gente pega você pela mão e te ajuda a conseguir se tornar analista CNPI. Show de bola. Agora que vocês viram o feedback da galera, né? Pô, é muito bom ter esse acompanhamento direto no WhatsApp, cara, porque a dúvida de um é a dúvida do outro, e a galera vai se ajudando, né? E além disso, a gente oferece um benefício exclusivo que é o seguro aprovação na sua primeira prova. Então, essa é uma garantia que a gente oferece aqui no Economia do Dia, no nosso programa completo, que se você virar aluno do Economia do Dia, né, na primeira avaliação que você fizer do CNPI, se você fizer o nosso método e você não passar na prova de primeira, a gente devolve a totalidade do valor investido no programa. Tá? Então, funciona dessa forma, né? Você entra no curso, né? Faz o investimento no programa completo, preparatório, bom, você segue o nosso método, a gente pede, né, 80% de acerto em 5 simulados, né, o que a gente entende que é o suficiente para você estar preparado para a avaliação, seja ela o conteúdo técnico, global ou o conteúdo brasileiro. Você pode optar por fazer uma das 3 provas primeiro, a que você quiser, e o seguro aprovação ele vale para essa primeira prova que você fizer, beleza? Então, caso você não passe de primeira, a gente devolve a totalidade do valor investido no programa completo preparatório para o CNPI, tá? Então, esse é um benefício que só a gente oferece. Eu entro no risco junto contigo para você fazer parte do programa completo e se tornar analista CNPI e conseguir ter acesso a essas vagas que muitas vezes pagam 5 dígitos de salário por mês, beleza? Agora eu vou tentar tirar algumas dúvidas aqui, que são algumas dúvidas frequentes em relação ao CNPI, né? Que assim, de tanto a gente formar aqui novos analistas, né? Enfim, de tanto a gente mostrar aqui como funciona o CNPI, acabou que a gente viu quais são as dúvidas mais frequentes, né? No grupo de alunos, né? Da galera que assiste as nossas lives, que acompanha o conteúdo nas redes, enfim. Então, eu criei um FAQ aqui do CNPI, que são as perguntas mais frequentes, tá? Frequently Asked Questions, tá? Então, a primeira pergunta é: quais são as oportunidades no mercado financeiro para o analista CNPI? Então, como eu falei, né, você tem a oportunidade de trabalhar nos bancos e corretoras, como consultor independente ou através de uma consultoria independente. Você pode usar suas próprias redes sociais para falar sobre investimentos e fazer recomendações. Você pode trabalhar também nas casas de research independentes, você pode trabalhar em finanças corporativas e relações com investidores, enfim, então essas são as oportunidades disponíveis, tá? Como que funciona a prova? Nós vimos que são 3 provas, né? Você pode optar por fazer apenas 2, né? Ou fazer as 3 e se tornar analista pleno, enfim, então
todas as provas elas têm 60 questões, você precisa acertar 40 ou mais para passar. A prova de conteúdo global tem essa particularidade que você tem que acertar pelo menos 50% de cada um dos módulos, enfim, então tudo aquilo que a gente já viu aqui, tá? Qual a diferença do CNPI para outras certificações como o CPA 20, o CEA e a Ancor? O CNPI, o analista CNPI, ele pode fazer recomendações diretas de investimentos, né? Ele está habilitado para tal, ele é um analista de investimentos. Ele vai avaliar essas oportunidades e fazer recomendações de investimentos, emitir relatórios, tá? Então esse é o papel do CNPI que difere de quem atua como CPA 20, CEA ou Ancor como assessor de investimentos. As questões dos simulados do Economia do Dia são parecidas com a prova? Cara, são bem parecidas, né? Esse é o feedback de todo mundo que faz o nosso programa completo, ou até mesmo a galera que opta por ir lá pelo método gratuito e acabar gastando bem mais tempo, né? Mas, enfim, por falta de grana, né? Não tá com essa oportunidade agora para fazer o curso completo, que certamente faz você salvar ali pelo menos metade do teu tempo de preparação, te dá um guidance, né? Você não fica garimpando material na internet. Então, se você tiver condições, vai para o programa completo, né, e você vai conseguir ter esse êxito muito mais rápido, né, e a gente tem o seguro aprovação, então é o máximo que vai acontecer, enfim, se você não for aprovado, né, isso é extrema minoria, você pode usar o seguro aprovação, né. Enfim, então, olhando para as questões, né, elas são bem parecidas com a prova, pelo menos esse é o feedback geral que a gente tem, então você vai ver ali na hora da tua avaliação, algo em torno de 85% de questões bem parecidas com aquelas que você viu no simulado, né. Eu estou dizendo mais ou menos um range ali, do que a gente, escuta dos alunos na prova em relação aos simulados, né. Então você costuma ter 85% de questões ali na média, muito parecidas com os simulados, algumas às vezes que tem, praticamente ali o mesmo enunciado do simulado, porque não tem muito como você fugir, dos temas, né. Então tem uma ementa e a gente tem questões sobre todos os tópicos da ementa. Então, as questões elas acabam sim sendo bem parecidas com as da prova, não são exatamente as mesmas questões, mas elas funcionam muito bem como uma ferramenta de treinamento. Como funciona o dia a dia de um analista CNPI? Também já falamos sobre isso, então, análise, estudos do que está acontecendo no mercado, acompanhamento de notícias, acompanhamento de balanços de empresas, de temporada de resultados, né, elaboração de estudos de carteiras recomendadas, enfim, então, acompanhamento, em mídias sociais, na grande mídia, enfim, então tudo isso faz parte de um dia a dia de um analista CNPI. Quanto ganha um analista CNPI? Também vimos que depende do nível de expertise, né, e de senioridade. Mas, em geral, o analista júnior começa ganhando aqueles 4 a 6 mil reais, fora bonificação variável, tá? Eu posso começar no mercado financeiro pelo CNPI, mesmo que eu não tenha nenhuma outra certificação ou experiência? Pode, sem dúvida, tá? Então, o CNPI, ele é uma certificação que exige só que você tenha ensino superior ou ensino técnico. Então, você precisa ter uma graduação, né? Pode ser ensino técnico ou ensino superior, enfim, que não seja técnico, né, mas, não exige nenhum tipo de experiência prévia, ou certificação prévia, tá, então isso não é um pré-requisito. Dá para conseguir uma vaga inicial com o CNPI? Sim, com certeza, essas vagas júnior que eu comentei aqui, que pagam de 4 a 6 mil reais, tá. Eu quero migrar de carreira para o mercado financeiro, o CNPI é um bom caminho? Sem dúvidas é um bom caminho, tá, por quê? Porque principalmente para quem já tem alguma experiência profissional, às vezes até mesmo na área de finanças, no segmento financeiro. Eu já vi também muito advogado migrando para trabalhar nessa parte de análise no mercado financeiro, e tirando o CNPI, enfim. Então, tem bastante oportunidade. O CNPI também, por ele não ser aquela certificação tão básica, né, para quem já tem alguma experiência profissional e quer migrar para o mercado financeiro, é um ótimo caminho, tá. E por último, pode me tirar da tela aí, produção, joga na tela 8. O curso ensina apenas a passar na prova ou tem alguma abordagem prática? Então, o curso tem sim uma abordagem prática, né, a gente tem, um bônus que é um curso de valuation na prática, dentro do programa completo e temos também o acesso, os alunos têm acesso a mentorias gravadas, algumas das nossas mentorias gravadas, que a gente considera importante aí para o exercício da função de análise. Então já fiz aqui, um spoiler de alguns dos nossos bônus, além disso, né, ao optar por entrar no programa completo preparatório CNPI, você vai ter uma mentoria de onboarding de estratégia de estudos, né, com o Marco Romano, que é analista CNPI aqui do time também do Economia do Dia. Então ele vai tocar toda essa estratégia de estudos, mostrando a plataforma, mostrando o caminho ali para você conseguir tirar a certificação e todos os recursos que você pode utilizar ao longo da tua trajetória, tá? A gente tem também
materiais complementares de análise e valuation, planilhas, relatórios, materiais que você vai se deparar ao longo do curso, né, para entender um pouco de como é isso na prática, e um mini curso de análise fundamentalista, além do acesso às mentorias, gravadas, como eu comentei, né. Não são todas as nossas mentorias, mas algumas delas que a gente acredita que contribui aqui para a formação de analista CNPI, beleza? Então, se você ainda está pensando se o CNPI é mesmo para você, joga na tela 7 aí, produção. Talvez você esteja pensando, que você não tem tempo, 2, que você não tem dinheiro, ou 3, que você não tem experiência no mercado financeiro. E, de fato, essas podem ser objeções razoáveis, né. Se você não tem tempo nenhum para se dedicar, cara, talvez não seja o momento de você fazer a prova do CNPI mesmo, né. E aí, bom, você já fica sabendo aqui, espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que você tenha entendido como funciona, né. Mas claro, você vai precisar ali de pelo menos, uns 3 meses de dedicação para você, conseguir passar nas provas, estudando ali 1 hora e meia por dia, você consegue, né. Agora, se você precisa tirar a certificação, quer muito tirar a certificação, né, e precisa fazer isso com uma certa urgência, e você não tem tempo para fazer, cara, o melhor caminho é você fazer o curso, sem dúvidas, né. Por quê? Porque no nosso preparatório completo, você vai poupar tempo, você vai gastar menos tempo de preparação, tá. E aí você, vai conseguir ser muito mais assertivo, no seu planejamento, né. Você vai ter vídeos direto ao ponto sobre determinados assuntos, você vai ter apostila, você vai fazer os simulados. Então tudo isso vai te habilitar para conseguir ter uma jornada mais rápida de aprendizado, porque a gente tem ferramentas para isso dentro do programa completo, tá. Se você não tem dinheiro, espera um outro momento para comprar o curso, né, pô, ninguém tem que se endividar aqui, para comprar preparatório para certificação. Agora, saiba que esse curso é um investimento que você está fazendo, né, e é um investimento porque ele se paga claramente, né, se você quiser seguir esse caminho, né, ele se paga, porque é um curso que você vai fazer uma certificação. Você, tirando a certificação, você tem a oportunidade de se enquadrar em uma dessas vagas, que vão te pagar salários de até 5 dígitos, tá. Então, é importante de entender que isso é um investimento, né, a questão que você tem que se perguntar é: "Eu estou disposto a fazer esse investimento agora, na minha carreira?", né. É um investimento que se paga se você se dedicar? Com certeza é um investimento que se paga. Pode se pagar em 6 meses, em 9 meses, né, em 1 ano com certeza se paga se você, seguir a nossa metodologia aqui, for aprovado, né, enfim, sem dúvida se paga, né, e aí você pode escolher um desses caminhos que eu comentei aqui, que tem vários para você ganhar dinheiro, na parte de análise de investimentos no mercado financeiro, tá. Enfim, então, o que você tem que pensar é se você está no momento para fazer esse investimento, tá. Seja um momento financeiro, seja no momento, de realmente se dedicar para isso, tá. E experiência, sempre, tem aquela história, né, o que vem primeiro, o ovo ou a galinha, né. Eh, claro que vão ter vagas que vão exigir experiência, né, e talvez você não consiga acessar essas vagas se você não tiver nenhuma experiência. Mas, se você ficar nessa de: "Ah, não tenho experiência", você não sai do lugar, né. Então, não adianta, você ficar se questionando: "Ah, não tem experiência, não tem experiência, não tem experiência", porque aí quando surge a oportunidade, né, você pode não ter, a capacidade de agarrar essa oportunidade, porque você não está preparado, não tem o conhecimento. Se você tivesse o conhecimento, mas não tivesse só a experiência, beleza, a experiência se cria, né, pode ser que alguém esteja disposto a te ajudar nesse sentido, né. Agora, se você não tem nem o conhecimento técnico e nem a experiência, fica muito mais difícil, né. E no caso da função de análise de investimentos, é uma obrigação regulatória, então se você não tem obrigação regulatória, não tem experiência, fica difícil realmente, né. Então assim, eu entendo que experiência ele pode sim ser uma objeção, né, eventualmente, né, você sai atrás de um analista que já tem experiência, só que ainda assim, tem muitas oportunidades, e até mesmo para fazer por conta própria, como eu comentei aqui em diversas ocasiões. Você pode abrir sua sala ao vivo no YouTube de trade, né, tem gente que gosta de fazer recomendação de day trade, swing trade, enfim, quer ter a sala ao vivo, precisa ter CNPI, por questão regulatória, CNPI técnico. O cara quer falar sobre ações no YouTube, no Instagram, em qualquer outra rede social, quer fazer recomendações, quer ter um canal de assinatura, enfim, então tudo isso, exige certificação e não necessariamente exige uma experiência prévia dentro do mercado financeiro, trabalhando num grande banco, numa grande corretora, tá. Então, produção, volta para a tela 1 aí para a gente finalizar aqui. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Enfim, eu
tentei mostrar aqui todas as oportunidades que a gente tem para um analista CNPI hoje no mercado. São diversas oportunidades em diversas frentes, como eu comentei, né? E assim, eu entendo que é um jogo, né? Que não é um jogo de curto prazo para você se dar bem, mas é um jogo onde é totalmente possível se dar bem, tá? E são inúmeras as oportunidades, tá? Então, se você quiser perseguir qualquer uma delas, se você acha que tem esse perfil, quer trabalhar com análise de investimentos, não deixe de se inscrever no nosso programa completo preparatório para o CNPI, que é o que mais aprovou aqui no Brasil, que eu tenho certeza que você vai estar no caminho certo para conseguir alcançar esse sonho, tá bom? Então, você que gostou desse vídeo, ficou até o final, deixa o like aqui, e não esquece de seguir a gente aqui, se inscrever no nosso canal, se você não está inscrito ainda, tá bom? Um abraço, espero que tenha agregado valor aí, que você tenha descoberto como se tornar um analista CNPI. Valeu!